Nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico às pessoas, aos pacientes com necessidades específicas. Nós estamos falando sobre as demandas, sobre as precauções, sobre os cuidados, sobre os critérios, os protocolos para esse atendimento. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre miastenia. Essas informações são importantes tanto para o dentista que vai fazer o atendimento, quanto para o responsável pela contratação do serviço. Então a miastenia é um transtorno autoimune neuromuscular que acontece entre a comunicação do nervo e do músculo. Normalmente acomete os olhos, a face, enfim, os membros, né? A musculatura, que pode até ser a musculatura do corpo inteiro. Vamos falar sobre o comprometimento odontológico dessa miastenia, dessa flacidez, dessa dificuldade muscular que a miastenia traz. Compromete a mastigação, né? A deglutição, a fonação, a respiração, a língua, né? Que participa de tudo isso. Ela é um músculo. Complica muito caso a língua seja acometida por essa flacidez muscular que a miastenia traz. Normalmente, esse paciente, quando tem esse comprometimento, né, da deglutição, da mastigação, da respiração, né, ele não engole, ele não cospe, então ele engasga. E como é que isso aí é no consultório? Como é que isso é no atendimento, durante o atendimento, né? Esse paciente, dependendo do que você está fazendo lá, ele engasga e complica demais, porque ele não consegue tossir, a musculatura dele é fraca, né? E além do mais, ainda tem uma crise chamada crise miastênica, onde acomete praticamente toda a musculatura do organismo, principalmente a musculatura da respiração. Nesse caso, o paciente precisa de rapidamente ser submetido a uma respiração artificial, né? Ele precisa ali do ventilação. Esse paciente, como é que você vai atender ele? É um atendimento domiciliar, ou é um atendimento tradicional no consultório, né? Ou até mesmo pode ser um atendimento no hospital. Vai depender muito do nível dessa miastenia, dessa evolução da miastenia dele, né? Se ele estiver pouco comprometido, ele até pode ir no consultório. Mas um pouquinho mais de comprometimento, o atendimento sim é domiciliar, ou onde ele estiver institucionalizado, até mesmo no hospital. Se o procedimento é muito cruento, é um procedimento muito invasivo, aconselha-se fazer no hospital, onde você tem mais recursos, principalmente com relação a essa ventilação, a essa respiração artificial. Quando o paciente está tranquilo, no início da doença, é muito comum que seja um consultório. Como eu disse, ela acomete toda a musculatura e pode acometer a musculatura responsável pela escovação, pela utilização do fio dental, né? Nesse caso, é interessante usar escova elétrica? Muitas vezes sim. Mas a gente precisa de passar essas informações para o paciente e para o responsável, para o cuidador, né? Se for o caso de que a musculatura responsável pela manutenção da saúde bucal diária, se ela estiver comprometida, a gente precisa de resolver isso. Todo paciente, ele tem as suas peculiaridades, e esse paciente, ele ainda mais, né? Esses pacientes com necessidade específica, eles daí que tem as peculiaridades bem específicas. Ele tem as peculiaridades dele, daquele mal. Então, inicialmente, é importante fazer uma minuciosa pesquisa de como é que é a vida daquele paciente, como é que é o comportamento dele, que aquele mal o acomete, o limita, que aquele mal o prejudica, né? E o que ele come, como é que é a dieta dele, quais são os medicamentos que ele toma. É importante fazer uma anamnese bem detalhada, um exame físico bem completo do paciente. Como é que está aquele paciente frente àquele mal, a miastenia, como é que aquela miastenia está se comportando perante a esse paciente, se é uma miastenia mais grave, se é uma miastenia menos grave. E as intervenções que você pretende fazer? O que você pretende fazer? Procedimento mais simples, só mesmo uma limpeza ali, uma profilaxia, a gengiva dele é boa, não vai sangrar, então isso é tranquilo, um nível de risco desse atendimento muito pequeno. Mas se o peso, né, se esses pesos para ser colocado na balança da administração do risco do procedimento, se são pesados, aí sim você vai tomar, você vai parar, opa, peraí, vamos nos informar melhor, se for o caso até entra em contato com
com o médico, se o procedimento que você for fazer for um procedimento muito pesado, se o mal está acometendo muito, está fazendo muito sofrimento a esse paciente. E se é aquele paciente que não cuida bem, que não liga muito, não enfrenta de uma maneira favorável a doença, né? Então aí essa sua balança fica muito pesada. Cuidado com a pré-medicação, né? Porque ele já toma muito medicamento. Esse muito medicamento que ele toma, muito provavelmente causa a ele a hiperplasia gengival. E as consultas ideais, que sejam consultas curtas, produtivas, né? Pela manhã. Quanto mais cedo, a musculatura dele está menos flácida no início do dia. Esse paciente, resumindo então, ele apresenta sim uma pequena dificuldade no atendimento, dependendo do estágio que a doença tiver, né? O principal risco dele é o risco de engasgar, porque ele tem realmente uma dificuldade respiratória por conta da musculatura respiratória, né? Você não consegue tossir, você não consegue desengasgar se você não tiver uma musculatura respiratória compatível com isso. Você até consegue respirar, né, sem tanta força muscular na respiração, mas para desengasgar você precisa de força. E esse tipo de paciente, dependendo do estágio, né, essa é a complicação do atendimento. Então, o atendimento paciente não muito deitado, paciente mais sentado. E de olho também na crise miastênica, né? Eu nunca vi, né? Nunca vi isso, mas na literatura a gente vê isso com certa frequência. E aí você vai se informar com o médico, com o responsável. Escuta, ele já teve alguma crise dessa, o que o médico diz, né? Quais são os cuidados? É muito importante nesse tipo de paciente, dependendo do procedimento que você for fazer, você entrar em contato com o médico, sim, né? Bom, quando o paciente, então, ele é diagnosticado com miastenia, ele recebe uma série de informações das limitações, das condições, do que ele vai enfrentar pro resto da vida. E as informações odontológicas, né? Ela é de responsável do dentista. Então é importante que a gente passe essas informações para o paciente, para os responsáveis, para os cuidadores. Essa análise da escovação, isso tudo é feito através de uma visita periódica que tem que ser passado para o paciente, da importância dessa visita periódica, da manutenção diária, né? Quem que é o responsável por aquela manutenção diária da saúde bucal? É o próprio paciente? Não, é cuidador tal, e aí aquele cuidador mudou, você tem que informar. Então é um trabalho, né? É uma necessidade específica que esse tipo de paciente tem, assim como tantos outros. Hoje então a gente falou sobre miastenia.